Seja muito bem-vindo ao Fisco Sem Gravata, o seu podcast sobre o sistema tributário brasileiro. Sem jargões técnicos, sem gravatas e principalmente sem enrolação. Aqui conversamos de forma direta, acessível e informada sobre os caminhos possíveis para um sistema fiscal mais simples, justo e coerente com a realidade do país. Afinal, o que é o Fisco Sem Gravata? Por que é tão urgente repensar a forma como tratamos os tributos no Brasil? E por que essa conversa importa para você e para o seu negócio? O Fisco Sem Gravata nasceu da inquietação de quem atua há anos com tributação, tanto na prática quanto na teoria, e que não se conforma com o abismo entre a linguagem do sistema e a realidade de quem paga a conta. Aqui vamos abordar os tributos de uma forma mais próxima, mais humana e mais conectada com as dores reais de quem empreende, consome, investe ou apenas quer entender para onde vai o seu dinheiro. Mais que um podcast, o Fisco Sem Gravata é um projeto de conteúdo voltado para quem quer pensar e transformar o Brasil por meio de um novo olhar sobre a arrecadação e os gastos públicos. Porque a discussão sobre tributos não precisa ser chata nem exclusiva de especialistas engravatados em salas fechadas. Ela precisa ser pública, aberta e corajosa. Por que falar de tributos? Pode parecer que falar de tributos é coisa de economista, advogado ou contador, mas na prática o tema afeta o dia a dia de todo mundo, do cafezinho que você compra de manhã até o preço do combustível, da folha de pagamento à aposentadoria. O sistema tributário é, em última análise, uma forma de organizar as prioridades de um país, quem paga, quanto paga e para quê. Se a gente quer mudar o Brasil, precisa começar por entender essa engrenagem. E mais que entender, precisamos questionar e propor e transformá-la. Esse podcast é um convite ao diálogo entre técnicos e contribuintes, entre a letra fria da lei e a temperatura da vida real. A cada episódio, vamos trazer temas, dados, histórias e provocações para pensar juntos o que pode ser um sistema tributário mais justo, mais funcional e menos opressor. Eu sou Ricardo Azevedo, advogado, tributarista, e comigo está Alexandre Santos, também advogado, consultor e especialista em planejamento fiscal. Tudo certo, Alexandre? Tudo certo, Ricardo. E hoje, como todos podem perceber, o papo é direto no bolso. Hoje vamos tratar de um tema que tem gerado bastante debate entre especialistas e empresas, o split payment e seus impactos no fluxo de caixa. É isso mesmo, Ricardo. A reforma tributária está chegando e com ela novas formas de lidar com os impostos. O split payment é uma dessas grandes novidades, e entender como ele funciona e como ele pode afetar o dia a dia, principalmente o caixa das empresas, é fundamental. Exatamente. Para melhor entender, é bom lembrar que a reforma tributária vai trocar 6 tributos, como PIS, COFINS, IOF Seguros, boa parte do IPI, ICMS e ISS, por um novo sistema com 2 tributos principais, a CBS, destinado ao governo federal, e o IBS, destinado aos estados e municípios. Além disso, será criado o imposto seletivo, que vai incidir sobre produtos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E essa mudança não vai acontecer de uma vez, né? Existe um cronograma bem definido para essa transição. A transição ela teve início com a promulgação da Emenda Constitucional 132 em 2023. Em 2025, foi sancionada a Lei Complementar 214 e seguimos agora com a elaboração de outras leis complementares, regulamentos e o desenvolvimento de sistemas necessários para implementar o novo modelo. O ano de 2026 é considerado um ano teste, que ficou dedicado à fase de testes. Entendi. E como que vai funcionar? Em 2026, a CBS e o IBS serão aplicados, como eu falei, em fase de testes, com alíquotas reduzidas de 0,9% para a CBS e 0,1% para o IBS. O PIS e a COFINS continuarão em vigor em 2026 e o recolhimento da CBS e do IBS serão dispensados no ano teste. Ainda assim, os contribuintes deverão cumprir as obrigações acessórias, incluindo na nota fiscal o destaque desses novos tributos para fim de aferição do governo. Entendido. Então, em 2026 será apenas um ensaio. E quando o novo sistema começa a valer de verdade? Alexandre, a partir de 2027 é quando a cobrança da CBS começa e o PIS, a COFINS e o IOF Seguros serão extintos. O IPI será zerado para a maioria dos produtos, exceto para aqueles da Zona Franca de Manaus. O imposto seletivo também começa a ser cobrado em 2027.
mas a transição completa do ICMS e ISS para o IBS será um pouco mais longa, ocorrendo gradualmente de 2029 a 2032, com o IBS aumentando e o ICMS e o ISS diminuindo. A vigência integral do novo modelo, com a extinção total do ICMS e ISS, está prevista para 2033. Certo, Ricardo. O cronograma está posto então. Agora, vamos ao Split Payment. O que exatamente é esse mecanismo? O Split Payment é um mecanismo automatizado de recolhimento do IBS e da CBS que se baseia na liquidação financeira da transação de pagamento. A ideia é que no momento em que o comprador paga, o fluxo financeiro seja dividido automaticamente. Uma parte vai para o fornecedor, o valor líquido da venda, e a outra parte, referente ao imposto, vai direto para o governo. Certo. Em vez do dinheiro todo ir para a empresa vendedora e ela depois recolher o imposto já é separado na fonte? Exatamente. No Brasil, o sistema foi concebido como um split inteligente. Isso significa que, antes de reter o imposto, o sistema considera os créditos que o fornecedor já possui para compensar. Assim, a retenção incide apenas sobre o valor que o fornecedor realmente precisaria desembolsar. Essa lógica busca evitar a retenção excessiva de caixa, que foi um problema que, inclusive, viabilizou o split em outros países. Bom, parece uma boa ideia para evitar aquele problema de reter muito o caixa da empresa. Mas e os desafios práticos? Ouvem-se muitas preocupações, principalmente com o fluxo de caixa. Sim, esse é um ponto importante. O primeiro desafio é conciliar duas lógicas diferentes. De um lado, o imposto será cobrado no momento em que o produto ou serviço for entregue, mesmo que o pagamento ainda não tenha sido feito. Isso é o que chamamos de regime de competência. De outro lado, o split payment trabalha com o momento em que o dinheiro entra de fato, ou seja, quando o pagamento acontece. Essa diferença entre o momento da cobrança do imposto e o momento do pagamento pode gerar complicações para as empresas. Ou seja, Ricardo, a empresa vende hoje a prazo, o imposto sobre essa venda já é devido, igual você explicou, né, que é o regime de competência, mas o split payment só acontece quando o cliente pagar lá na frente? Precisamente. A apropriação do crédito pelo comprador está vinculada à data em que o fornecedor pagou o débito. Isso gera uma conciliação complexa em 3 datas importantes: a data da emissão da nota, a data em que o cliente paga a nota e a data em que o imposto correspondente àquela nota foi efetivamente pago pelo split. Tudo isso exigirá um grande esforço tecnológico dos nossos contribuintes. Certo. E qual é o impacto direto disso no caixa? Alexandre, existem vários cenários e momentos possíveis. Uma preocupação levantada é o impacto no primeiro mês de vigência do split, em 2027. Nessa ocasião, pode haver uma falta de créditos dos contribuintes a serem apropriados inicialmente, pois os créditos só aparecem conforme os fornecedores pagam os seus débitos no novo sistema. Não havendo pagamentos anteriores, não haverão créditos. Entendi. No início, as empresas terão que pagar o imposto das vendas, mas talvez não tenham crédito suficiente de suas empresas para compensar imediatamente. Exato. Em um cenário contínuo, empresas que compram a prazo e vendem muito à vista, como varejistas, por exemplo, podem sentir o impacto. Elas recebem o pagamento imediatamente, via Pix, por exemplo, enquanto o split já retém o imposto na hora da venda. No entanto, os créditos das compras feitas a prazo só serão liberadas quando os fornecedores pagarem o imposto correspondente, o que pode demorar um pouco. E isso pode gerar um descasamento de caixa para essas empresas. Elas pagam o imposto de suas vendas rapidamente, mas podem demorar para tomar crédito das suas compras. Isso mesmo, mas por outro lado, empresas que compram mercadorias à vista, por exemplo, e vendem muito a prazo, podem até se beneficiar com o novo sistema. Isso porque elas conseguem antecipar a apropriação dos créditos do imposto, que acontecerá de forma mais rápida, vinculado ao pagamento do débito pelo fornecedor, diferente do sistema atual, que só libera os créditos pelas suas compras no fim do período de apuração. Enquanto isso, o débito do imposto sobre as vendas a prazo continua sendo feito na data normal do vencimento do imposto. Então quer dizer que depende muito do modelo de negócio e dos prazos de compra e venda de cada empresa, né? Pois é, mas sobre isso existe uma crítica importante no meio jurídico. Se o split payment acontece só quando o dinheiro realmente entra, ou seja, no pagamento de fato, porque o fornecedor que vende a prazo terá que pagar o imposto logo na venda, mesmo sem ter recebido nada ainda. Isso pode acabar criando uma distorção no mercado. Por exemplo, empresas menores que têm menos poder de negociação podem ser obrigadas a bancar o imposto de seus clientes maiores,
que só vão pagar depois, mas já ficam com o crédito. O ideal nesse cenário seria que, se o pagamento do imposto está ligado ao recebimento do dinheiro, então a obrigação de pagar o imposto só nascesse quando o fornecedor receber. E, ao mesmo tempo, o comprador só ganharia o crédito quando fizesse o respectivo pagamento pelas suas compras. De fato, isso faz sentido. Se o pagamento do imposto está ligado ao split, que é um evento de caixa, a exigência de pagar o imposto antes de receber parece muito incoerente. Exato. Essa situação também tira das empresas uma margem importante de fôlego de caixa. Hoje, muitas vezes, entre o momento em que recebe do cliente e o prazo para pagar o imposto, as empresas conseguem usar esse dinheiro temporariamente como um capital de giro para pagar fornecedores, salários ou cobrir despesas do dia a dia. Com o split payment, essa flexibilidade desaparece. É como se o dinheiro já viesse travado para ir direto para o governo, sem passar pelo caixa da empresa. Essa trava, obviamente, serve para garantir a arrecadação e evitar a sonegação, mas pode impactar bastante o fluxo de caixa das empresas, especialmente dos pequenos. E estamos falando de valores altos, né? Se a alíquota combinada do novo CBS e IBS realmente chegar perto dos 28%, como se discute, isso significa que mais de um quarto de cada venda pode estar comprometido logo de cara com o imposto. É como vender, um exemplo aqui, é como vender uma geladeira por R$1.000. Mas só pode usar R$720, porque os outros R$280 de imposto já são separados no ato do pagamento e vão direto para o governo. Se o cliente comprar a prazo, a empresa ainda não recebeu nada, mas já teve que arcar com o imposto dentro do regime de competência. Perfeito, Ricardo. Ainda falando em caixa e recebimento, como o split payment se conecta com uma prática comum no Brasil da antecipação de recebíveis? Essa é uma conexão importante. Hoje, muitas empresas, especialmente varejistas, vendem parcelados sem juros e antecipam esses pagamentos futuros com bancos ou fundos, usando os recebíveis como garantia para obter o crédito. Com o split payment, a parte do valor da venda que corresponde ao imposto, nos exemplos 28%, não irá para o fornecedor, mas sim direto para o governo. Entendi. O valor total de recebíveis que a empresa poderia usar como garantia diminui, então. Exato. O valor líquido que vai para o fornecedor, em tese, será menor. A grande discussão agora é se essa parte do imposto que vai para o split pode continuar sendo usada como base ou garantia para antecipação, ou se a empresa só poderá antecipar o valor líquido que efetivamente receberá. Isso pode reduzir a capacidade de alavancagem dessas empresas e impactar significativamente esse mercado de antecipação de recebíveis. Ricardo, poderia dar um exemplo mais concreto? Claro, Alexandre. Pense em uma venda de R$100 para facilitar, com imposto de 28%, R$28. O cliente paga 128. Hoje a empresa recebe 128, mesmo que a prazo, e pode usar a expectativa desse recebimento para antecipar, pegando um empréstimo lastreado nos R$128. Com o split, dos 128, 28 irá para o governo e 100 para a empresa. A empresa só receberá R$100 líquidos do imposto. A dúvida agora ela poderá ou continuará usando os 128 como garantia ou apenas os 100? Se for apenas os 100, sua capacidade de antecipação diminuirá. Perfeito. Exemplos de situações onde isso acontece na prática. Isso acontece, por exemplo, nas vendas com cartão de crédito ou modelos de Pix parcelado, em que empresas intermediárias pagam à vista para o vendedor, mas parcelam a cobrança do cliente. Nesses casos, há uma defasagem entre quem paga, quem recebe e quando o dinheiro realmente circula. Em plataformas digitais como marketplaces, por exemplo, a situação ainda é mais complexa. O cliente paga a plataforma e essa só depois repassa o valor ao vendedor. Nessas operações, o split tributário, que separa a parte do imposto já no momento do pagamento, acaba se somando ao split financeiro, que já acontece naturalmente nesses modelos. Isso vai adicionar uma camada de complexidade operacional ainda maior e vai exigir um maior controle nas operações por parte desse mercado. Bom, parece que o split payment, embora bem intencionado para garantir a arrecadação, traz uma série de desafios operacionais e de fluxo de caixa que precisam ser bem resolvidos. Exato. E essa nova lógica também impacta diretamente a contabilidade das empresas. O IBS e a CBS serão cobrados por fora, ou seja, não devem ser considerados como receita ou despesa da empresa. A empresa atua como uma espécie de
fonte arrecadadora desse tributo. E com o split payment, ou mesmo com pagamento direto do imposto pelo comprador, pode acontecer de o valor total da venda, incluindo os impostos, não passar pelo caixa da empresa. Isso exigirá uma adaptação dos sistemas eletrônicos e das normas contábeis, para que fique bem claro, para deixar bem claro que o que é efetivamente receita da empresa e o que é o valor do imposto, que só passa por ela ou nem chega a passar pelo seu caixa. Entendi, Ricardo. Então, além da complexidade fiscal, haverá uma complexidade tecnológica, financeira e contábil. Sob essa perspectiva, quais os próximos passos nessa discussão? Alexandre, as discussões continuam intensas em grupos de trabalho e nos meios jurídicos e contábeis. A criação do arcabouço legislativo, eu lembro que ainda não terminou, sendo que tanto a legislação complementar, a legislação ordinária e os regulamentos serão essenciais para detalhar como o split e outros mecanismos funcionarão na prática, inclusive em relação aos pontos que abordamos aqui. Realmente é um processo em evolução. Muita coisa para acontecer nos próximos anos. Com certeza, o split é apenas um dos pilares dessa grande mudança, mas com impactos muito concretos no dia a dia das empresas e no seu fluxo de caixa. Perfeito, Ricardo. Muito obrigado por essa explicação bem detalhada. Deu para ter uma ideia clara dos desafios e das conexões do split payment com o caixa e os recebíveis. Eu que agradeço, Alexandre, e fiquem com a gente para mais análises sobre temas tributários. O split payment simples somente no nome, mas profundo no efeito. Muda o fluxo, muda o caixa e pode mudar o jogo. Se você empreende, entender isso não é opcional, é bem estratégico. No próximo episódio vem mais reforma, sem gravata e sem enrolação. Não percam! Esse foi mais um episódio do Fisco Sem Gravata. Se você gostou, compartilhe com colegas e marque a gente nas redes sociais.